compartilhar com vocês nessa manhã que não era o que eu tinha pensado em falar. Mas eu acho que diante do que o Senhor já está fazendo aqui, diante do que nós vamos experimentar daqui a pouco, que é a mesa, eu acho que a gente pode se permitir sair um pouco do script. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Marcos, capítulo 1. Vamos ler o verso 15 apenas. Amém? O texto diz assim, Jesus dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Pai, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor, e Senhor, de fato, nós somos totalmente dependentes do Senhor. De fato, Senhor, há muita coisa que não compreendemos, há muita coisa que não sabemos. Mas, Pai, o Senhor nos permite vivenciar, experimentar certas coisas com um propósito, com uma finalidade. Nessa manhã, Senhor, nós não queremos perder aquilo que o Espírito Santo já começou a fazer nos nossos corações. Clamamos por misericórdia, Senhor. Clamamos por misericórdia. Continue ministrando os nossos corações. Continue transformando a nossa mente. Leve cativo o nosso entendimento, Senhor. Faça com que possamos compreender, de fato, a Tua graça, a Tua bondade e o Teu amor. Amém. Não de forma intelectual, não de forma somente compreensível, mas entender isso no nosso espírito. Ter uma convicção que excede a todo entendimento. Ter uma certeza em meio a tantas incertezas. Saber fazer a leitura do tempo que o Senhor tem nos dado. Esse tempo. É o que nós clamamos, Pai, em nome de Jesus. Obrigado. Só um pouquinho. Obrigado, seu Pai. No ano passado, em julho, nós tivemos uma conferência da Vineyard, que em nome de Jesus estaremos de novo esse ano, a chamada Intervinha, e eu fui extremamente impactado pela ministração de um irmão lá, chamado Gary Best, um canadense, e eu confesso que eu me identifiquei muito com algumas coisas que Gary Best falou, porque eu vou começar já o sermão hoje abrindo meu coração, porque apesar de ter nascido praticamente numa casa, numa igreja, numa comunidade de fé extremamente carismática, pentecostal, eu tinha muitas dúvidas em relação a uma série de coisas, principalmente porque eu sou uma pessoa que não sou muito emotiva, não sou muito ligado às emoções, eu tento pensar sempre muito antes de fazer qualquer coisa. E imagina dentro de uma comunidade de fé onde isso é extremamente exaltado, onde as emoções são colocadas para fora a todo instante, e eu me sentia um peixe fora d'água. E quando diziam então que algumas coisas representavam a manifestação do Espírito Santo na vida de alguém e eu não tinha nenhuma dessas características, eu me sentia menos ainda do que eu já não era. Mas depois de algum tempo nós começamos a entender algumas coisas e perceber que apesar da ação sobrenatural de Deus, apesar disso,
Ele age nas nossas vidas de forma naturalmente. Então, de fato, a expressão sobrenaturalmente natural fez muito sentido para mim. Fez muito sentido para mim. Então, quando acontece algo como aconteceu nessa manhã, em que nós não planejamos, nós não programamos isso, nós temos uma lista de canções apenas, que nós escolhemos e selecionamos essas canções, para que a gente possa ter um tempo de adoração. A gente fica muito tranquilo com relação à escolha das canções, porque geralmente são canções, ou são da Vineyard, ou são algumas traduções, que nós conhecemos a teologia por trás das canções. Então, quando você está cantando, você nada mais está fazendo do que adorando ao Senhor, com aquilo que nós cremos ser a mensagem do Evangelho. O Evangelho de Jesus, o Evangelho simples, o Evangelho da cruz. Mas quando numa escolha despretensiosa de canções, Deus começa a falar com cada um de nós, isso é algo sobrenatural. E nós não podemos minimizar ou desprezar essas experiências. Nós não podemos supervalorizar, achar que isso é um fim em si mesmo, em que as experiências estão acima de qualquer coisa. Não. Mas as experiências são extremamente importantes para trazer conhecimento para nós, a busca pelo conhecimento. A experiência com o Espírito Santo, com o toque sobrenatural, com algo sobrenatural na nossa vida, tem que nos impulsionar a saber, Senhor, por que isso está acontecendo? Para que isso está acontecendo? Para quê? Qual o propósito do Senhor? O que o Senhor quer me ensinar com isso? O que o Senhor quer falar comigo através disso? A Bíblia é repleta de situações dessas, em que coisas sobrenaturais, coisas fora do comum acontecem, e aquilo simplesmente é a manifestação do poder e da graça de Deus para trazer conhecimento, para trazer propósito para a vida de alguém. Eu vou lá no Antigo Testamento, lembro da experiência de Moisés no deserto. Moisés era um homem que tinha passado por muita coisa já na sua vida. Já estava próximo dos seus 80 anos, provavelmente pela linha cronológica da história. Ele estava lá cuidando da sua vida, achando, bom, daqui uns anos eu estou me aposentando, se o Michel Temer não mudar a lei aí da aposentadoria, eu vou conseguir me aposentar, vai ficar tudo tranquilo aqui nesse deserto maneiro, estou casado, tenho meus filhos, meu sogro gosta de mim, que é coisa rara que acontecer, está tudo bem na minha vida, está ótimo. Aí ele estava lá pastoreando as suas ovelhinhas, feliz da vida. Tinha saído do Egito, de um lugar de agito, de um lugar badalado. Estava lá no deserto, tranquilo, quietinho. Aquele ventinho quente batendo no rosto, olha que delícia. Aí ele olha para trás, ele vê um negócio louco, mano. Ele vê um arbusto pegando fogo. Sabe o que me chama a atenção nessa experiência de Moisés? Ele não se ajoelha e começa a adorar o arbusto. Aquilo é extremamente bizarro para qualquer pessoa, mesmo um nômade de aproximadamente aí uns 4.000 anos atrás. É extremamente absurdo naquela época e seria absurdo hoje também. Ele vê aquilo e ele fala assim, caramba, isso não é daqui. O sobrenatural que Moisés enxerga ali o leva a querer saber o que aconteceu. Leva a curiosidade de ouvir o que aquilo quer dizer para ele. O que aquilo mudaria a sua vida. Ele então ouve Deus falando através daquela sarça ardendo, aquele arbusto queimando, pegando fogo. Quando Jesus está dando essa palavra aqui no capítulo 1 de Marcos, Jesus está vivendo um tempo em que muitas coisas estavam para acontecer e muitas coisas já estavam acontecendo. Jesus não veio antes e nem depois do tempo, ele veio no tempo certo. Mas nesse tempo em que Jesus veio, havia um domínio humano, um domínio de um reino poderoso, um império muito poderoso que era o Império Romano, estava dominando tudo, estava construindo todas as coisas, estava estabelecendo uma série de marcos ali. E Jesus vem e nasce exatamente nesse período. E quando Jesus começa a falar a respeito do reino de Deus, do reino dos céus,
As pessoas que estavam ouvindo o que Jesus estava dizendo, elas achavam que ele estava falando a respeito de um poder terreno e político. Quando ele dizia, arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. Na cabeça deles, aquelas pessoas, bom, o reino de Deus deve ser muito melhor do que o reino romano. Aliás, qualquer coisa é melhor do que o reino romano. Então nós queremos esse reino aí. Como é que é? O que eu tenho que fazer? Onde que eu aperto a teclinha aí para poder votar nesse reino aí? Jesus falando assim, não, vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. Não é isso. Observe o que está acontecendo ao seu redor. E as pessoas diziam assim, nós estamos observando, olha só. Olha a maldade, olha a criminalidade, olha a corrupção. Então agora é a hora. O sobrenatural tem que levar-nos a entender, a fazer essa leitura do que Deus tem para cada um de nós nesse tempo. Nesse exato momento da sua vida. A mensagem de arrependimento, ela não é uma mensagem que caiu em desuso. Uma mensagem que nós não precisamos pregá-la ou vivenciá-la. O fato de você ter a sua fé, porque você ou nasceu num lar cristão, ou num tempo da sua vida você se reconheceu pecador e confessou o seu pecado e está caminhando numa comunidade de fé, a mensagem de arrependimento é tanto para você agora quanto foi para você há 5, 6, 7, 8, 10, 20 anos atrás, ou 5, 6, 7 meses atrás, não importa. A mensagem de arrependimento é para cada um de nós hoje. Arrependei-vos porque o reino dos céus está próximo. Pare de olhar para esse reino terreno, para as coisas que estão ao nosso redor e achar que o reino dos céus vai transformar isso primeiro. O reino dos céus transforma a nossa vida. O reino dos céus é para cada um de nós. Deixa eu falar uma coisa para você. Enquanto estivermos vivendo aqui, a maldade vai continuar, a corrupção vai continuar, os malfeitos vão continuar acontecendo. O que muda é a nossa vida. É isso que precisa mudar. O profeta Isaías tem uma experiência sobrenatural. E diante daquele sobrenatural, ele tá num lugar em que ele chama de os próprios céu. Ele diz que ele está diante do trono de Deus. E aí vem um sentimento muito parecido com o que eu senti hoje. Um sentimento de incapacidade, de inferioridade diante de onde ele estava. Um sentimento de impuro, de dizer, eu não sou digno de estar aqui. Quem sou eu para estar aqui? E aí, Isaías se lembra de que ele é um homem como outro qualquer, que vive no meio de outros homens iguais a ele, que tem a boca suja, que tem o coração impuro, que tem a mão impura. E ele fala assim, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou um homem igual a todos os outros. Isaías não se sente superior porque estava vivendo uma experiência sobrenatural. A experiência sobrenatural revela para Isaías toda a sua humanidade. E ele fala, caramba, eu não poderia estar aqui. Não é possível, humanamente falando, nem sobrenaturalmente falando. Mas ele entende que ele está diante de um Deus todo-poderoso, que pode fazer o que ele quiser. E no final dessa experiência ele só diz assim, Senhor, então me envia para o que o Senhor quiser fazer. Ele se rende. Ele se rende. Uma das canções que nós cantamos hoje diz isso. Eu me rendo aos teus pés. E a gente fala isso. E a harmonia é bonita, a melodia é bonita. E a gente não para pensar na profundidade da mensagem do que eu estou dizendo. Você se rende de fato aos pés do Senhor? Você de fato levanta as mãos como um ato de rendição? E dizendo, tá bom, perdi. Perdeu o Playboy. Eu perdi. Já levanta a mão dizendo, eu não tenho mais o que fazer. Estou rendido. Estou cativo. A tua graça, a tua vontade, o teu poder. E quando Jesus estava ensinando isso, ele via que algumas pessoas não estavam compreendendo o que isso de fato acontecia. Por que isso de fato acontecia? E Jesus tenta então mostrar que o que transforma o reino, ele vem de dentro para fora, vem dentro dos nossos corações. A ação do Espírito Santo em nós.
A igreja primitiva, ela tinha algumas características, a igreja do início ali, da mensagem de Jesus, logo após a crucificação, morte e ressurreição de Cristo, aqueles irmãos começam a viver de fato o reino. Eles começam a viver o reino porque eles estavam sendo transformados pelo reino. O Império Romano continuou sendo Império Romano, as atrocidades e maldades continuaram acontecendo, as grandes perseguições, a fome, a peste, as coisas ruins continuaram acontecendo, mas eles estavam vivendo, em meio a essas desgraças todas, vivendo o reino de Deus, sobrenaturalmente. Sobrenaturalmente. Sabe qual era uma das características principais da igreja primitiva? Não era orar pelos enfermos, não era evangelizar, não era sair por aí pregando em praça pública. A maior característica era a hospitalidade. Era o amor. Era algo que eles não estavam acostumados a vivenciar naquela sociedade, naquele reino. O poder sobrenatural do Senhor nas nossas vidas revela o reino de Deus através de nós. É preciso saber, Senhor, qual o reino que o Senhor quer revelar para essa terra, para esse mundo, nesse tempo que nós estamos vivendo. A mensagem de hoje pela manhã, esse papo que eu estou tendo com vocês, eu não vou demorar, é para que você busque essa experiência com o Senhor, pessoal, sobrenatural. Mas acima de tudo, entenda que essa experiência vai te levar a buscar o conhecimento de Deus, saber quem Deus é e qual o propósito dele na sua vida. É isso. É isso. E quando a gente está diante desse memorial do sacramento da ceia, isso salta mais aos nossos olhos. Quando nós percebemos que um Deus tão poderoso, um Deus tão grande, ele se sujeita a vir num formato de homem e viver nessa terra simplesmente por amor. Simplesmente por amor. O que isso nos ensina, o que isso nos leva? A experiência de Jesus, o fato de Jesus ter vivido aqui, tudo que ele deixou para nós, é simplesmente uma frase, simplesmente uma demonstração, uma expressão de uma palavra que talvez para muitos de nós não tenha muito sentido, chamada amor. Quando João escreve dizendo, e Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira que não é possível descrever, que ele enviou o seu filho para morrer na cruz. Sabe o que mudou? O que mudou o Império Romano? Os livros de história dizem que o que mudou o Império Romano foi o imperador Constantino. Lá pelos idos do ano 300 depois de Cristo. Porque ele admite a religião cristã como religião oficial e para de perseguir os cristãos e para de matar cristãos, o império se rende. Não foi nada disso. O que mudou a história da humanidade, o que mudou a história do império, foi o amor de Deus revelado através dos filhos de Deus, manifesto através dos filhos de Deus. Sabe, eu quero muito que nós tenhamos momentos muito especiais como esse pela manhã, como de sexta-feira na reunião de oração, do poder de Deus se manifestando, do amor dele, trazendo arrependimento dos nossos corações. Eu quero muito que isso aconteça em vários momentos, mas eu quero que ao passar essa experiência, nós nos levantemos e continuemos a caminhar com uma mente transformada, com uma mente renovada, entendendo que essa experiência me joga para mais perto de Deus, e quanto mais perto de Deus eu estou, mais ainda a luz dele revela quem de fato eu sou, e como eu preciso me arrepender dos meus pecados e buscar o Senhor, buscar a vontade dele, buscar o amor dele para a minha vida e demonstrar isso na vida das pessoas. Eu quero orar por isso. Eu quero orar para que de fato nós não fiquemos buscando a experiência.
pela experiência, sabe? E eu acho que todo mundo entende o que eu estou dizendo, né? Sabe o arrepio, sabe o choro. Eu quero dizer para você que isso é maneiro, isso é massa, isso é muito legal. Mas isso não é um fim em si mesmo. Entenda que é um propósito de Deus. E se você está assim, pastor, eu não estou sentindo nada. Estou aqui, o coração duro. Não consigo chorar, não consigo entender o que você está falando. Eu quero dizer para você que Deus também está de olho em você. Que muitas vezes essa não experiência já é uma experiência. A não experiência é para você buscar e dizer, Senhor, por quê? Por que eu estou no mesmo auditório, no mesmo salão que todo mundo? Está todo mundo aqui chorando, quebrantado. Deus está falando com um, está falando com o outro, o Senhor não fala comigo. Essa inquietação faz parte também desse processo de entender o propósito do Senhor, o tempo do Senhor. E as experiências são diferentes. Ninguém quer que você tenha uma experiência coletiva, todo mundo igual. Para encerrar, e antes da oração, alguns domingos, no momento também de adoração, eu estava um pouco angustiado por vir para cá e com um monte de coisa, um monte de preocupação, e eu não gosto disso. Eu comecei a orar, Senhor, me liberta disso aí. Quero estar tranquilo. E durante a adoração, ficou muito claro para mim que algumas pessoas estavam tendo as mesmas lutas e dificuldades que eu, por razões e motivos diferentes. E desse domingo, eu não me lembro há quantos domingos passados, deste domingo em diante eu tenho orado todas as vezes que eu saio de casa. Todas as vezes de manhã, quando eu estou me arrumando para vir para cá, eu tenho orado e na minha cabeça vem todos os irmãos, as famílias, as esposas, os maridos, os filhos, aqueles que são sozinhos, como o Tiago, que não tem a família aqui com a gente. Que vem à minha mente, eu começo a orar. Para que se há algo que está prendendo, seja espiritualmente ou não, ou naturalmente, que as pessoas possam vir e libertas disso. E hoje pela manhã, quando nós estávamos aqui adorando, me veio muito forte um sentimento, e é isso que eu quero compartilhar com os irmãos nessa manhã. O sentimento de que Deus está preparando e trabalhando a vida de muita gente aqui. E você não tem ideia o que Deus tem para você. Você não tem noção ainda do que Deus tem para você. Mas a palavra que o Senhor trouxe para mim nessa manhã é que há uma libertação acontecendo, uma libertação mesmo de se livrar de coisas, porque há um propósito de Deus na sua vida. Nós estamos há 4 anos nessa caminhada de fé aqui como comunidade, como igreja Vineyard. E a partir de outubro vai acontecer algo oficialmente, que no nosso coração já aconteceu, mas oficialmente vai acontecer a partir de outubro. E eu tenho orado com uma expectativa em Deus, o que isso vai significar para nós. Eu confesso que o meu coração, às vezes, há um temor muito grande do que isso vai acontecer. E hoje pela manhã, Deus falou comigo também, não tenha medo. Não tenha medo do que eu vou fazer. Não tenha medo. Não fique... Deus não falou não fique, mas me veio essas experiências de homens que experimentaram um sobrenatural e se sentiram totalmente incapazes de estar naquele lugar, naquele momento. Eu me senti assim. Mas ao mesmo tempo veio uma alegria no meu coração de que, que bom que essa obra não é minha. Que bom que é o Senhor. Então a palavra nessa manhã para você é que saiba, você está no lugar certo, na hora certa. Você não veio para cá atrasado, você não veio para cá adiantado. Você está aqui porque é um propósito de Deus nesse tempo para você. Não fuja disso. Eu não sei por quanto tempo você vai ficar, não sei quanto tempo nós estaremos aqui juntos assim, mas eu sei que o que o Senhor falou comigo nessa manhã é que esse tempo é o tempo para você desfrutar isso que você tem vivido, porque há um propósito de Deus nisso. Não despreze isso. Não minimize isso, as experiências, aquilo que Deus quer te ensinar, o contato com os irmãos. Sabe, hoje na hora do café, o Ronde
e Ivan estava ali trocando uma ideia e a gente conversou falando, nossa, nós temos que nos conhecer mais. Isso é verdade. Isso é verdade. Eu preciso saber o que está acontecendo com meu irmão para orar com mais propriedade por ele. Quando a gente vem para a reunião de oração na sexta-feira, aquela reunião mensal, eu saber exatamente qual é a luta do meu irmão e clamar e interceder por ele com propriedade. E sabe, alguns dias, né, me permite, Ivan, contar esse testemunho por último aqui. Alguns dias nós marcamos uma reunião, estávamos eu, a Ariana, o pastor Marcos, a Luciana, o Ivan e a Josi, uma reunião ali, conversando algumas coisas, e o Ivan compartilhou algo que estava acontecendo, uma dificuldade no seu trabalho, nos negócios, uma pessoa que até eu devia algum tempo, e disse, cara, não tem jeito desse cara me pagar, já desisti e tal, e nós simplesmente oramos, Senhor, primeiro nós oramos abençoando esse cara, né? A Ariana lembrou bem, às vezes ele não está pagando, não é por má vontade, não é porque ele é mal pagador não, é porque a crise está difícil para todo mundo, então nós oramos para abençoar ele, ó que louco, era uma parte da mensagem de hoje de manhã que eu ia pregar, abençoar o inimigo, abençoar quem me deve, abençoar quem está fazendo mal contra mim. Aí a gente ora, parece ser antagônico isso, né? Eu oro pelo cara que está me prejudicando. Aí Deus o abençoa. Deus abençoa o malfeitor, abençoa. Aí Deus abençoa, mas por tabela eu sou abençoado. Ou ele é abençoado por tabela, eu não sei. Mas isso só aconteceu porque o Ivan abriu o coração. Porque a gente sabe um pouco da vida dele. Sabe, o efeito sobrenatural em coisas naturais. Essa é a nossa vivência, essa é a nossa experiência. Amém? Busque isso, busque essa semana saber alguma coisa de alguém que você não sabe. Para você orar. Você sabia, por exemplo, que a Lucélia, a esposa do Ronde, está num emprego novo. E ela tirou carteira e está dirigindo há pouco tempo, né, Ronde? Que o Senhor guarde bastante ela e todo mundo. E ela tem feito viagens longas. Imagina uma pessoa sem muita experiência de volante de trânsito ter que ir a Fundão, lá em Praia Grande, né? Foi isso que vocês foram? E o Ronde, com uma pessoa assim, né? O Ronde, sabe, você percebe um gentleman, né? Um homem delicado, manso. Falou assim, eu levo você e você se vira para voltar de carro. No trânsito às 18 horas. Gente, é você lembrar que a irmã está vindo 18 horas nesse trânsito maluco e orar por ela. Ô Senhor, abençoa a Lucélia lá. Livra do mal, não deixa nenhum acidente. Sabe, gente, a gente pensa que isso é besteira, isso é bobagem. Não é. É você orar mesmo com propriedade. Isso é uma coisa naturalmente sobrenatural. É você não minimizar as pequenas experiências. Não minimizar. E pensar que Deus vai te usar para curar, para orar por alguém por dor de cabeça, para orar por alguém que está aflito no trânsito. E daqui a pouco Deus vai usar você para orar por pessoas que estão com câncer, que estão morrendo e precisam de uma oração, de fé. Não obstrua o canal de Deus na sua vida, sabe? Se lance realmente, se proste de fato aos pés do Senhor e viva, experimente isso. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, nós estamos aqui, Pai, na Tua presença. E Espírito Santo, obrigado. Obrigado porque o Senhor é um Deus maravilhoso, é um Deus muito organizado, é um Deus que as coisas acontecem no tempo certo, nada fora do tempo. Amém. Mas o Senhor também é um Deus incrível na improvisação. O Senhor é um Deus incrível de talentos e de manifestação do Teu poder e da Sua graça em momentos que nós nem imaginávamos, em situações que nós nem clamávamos, e o Senhor já estava preparando todas as coisas. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse tempo aqui, por esse tempo de adoração, Pai, em que eu acho que nós estamos começando, Senhor, a experimentar algo que o Senhor tem para nós, experiências sobrenaturais, ó Deus, do Seu Espírito Santo agindo na nossa mente, no nosso coração, transformando a nossa vida. Obrigado, Senhor. O nosso sentimento é de gratidão por o Senhor nos permitir fazer parte da obra que o Senhor está fazendo nessa cidade, em algumas famílias, na vida das pessoas. Obrigado, Senhor. Obrigado porque isso não é um privilégio de líderes, isso não é um privilégio de pastores, isso, Senhor, é um privilégio dos santos do Senhor. Sim, Senhor. Aqueles que estão buscando o Senhor verdadeiramente. Obrigado, Pai, nos dê essas experiências, ó Deus. Nos faça viver intensamente cada dia, Senhor. Intensamente na Tua presença.
que tudo que estiver acontecendo ao nosso redor, possamos perceber e fazer a leitura correta da ação do Senhor nas nossas vidas. Mesmo, ó Deus, quando as coisas não estão bem, mesmo quando as coisas parecem complicadas na nossa vida, Pai, ajude-nos a encontrar a Tua paz em meio à tribulação, em meio, Senhor, à confusão. Ajude-nos a encontrar, Senhor, razão. Porque, como diz uma canção que eu gosto muito, não é sem razão que nós te amamos. Sim, Senhor. Não é sem razão. Existe uma razão que excede, que transcende todas as razões. E é essa razão. E é por essa razão que nós te servimos, que nós te adoramos, que nós caminhamos com o Senhor. Amém, Senhor. Ajude-nos, Pai, a expandir o Teu reino através do reino que o Senhor tem colocado em cada um de nós. O reino de Deus manifesta nas nossas vidas através de cura, de oração, de hospitalidade, de amor, de compaixão. Revela ao mundo, Senhor, quem Tu és através das nossas vidas. É o que nós clamamos, Pai, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém.